eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. A Bíblia afirma que todos os seres humanos, sem Deus, sem Cristo, estão mortos em delitos e pecados. Todos. Os judeus, em um certo momento, disse para Jesus: nós não somos escravos de ninguém. Como pode o Senhor falar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Nós nunca fomos escravos de ninguém. O Senhor Jesus falou: na verdade, vos digo que aquele que é servo do pecado é escravo do pecado. Jesus estava falando do pecado. Então, quem é servo do pecado, como é que não é escravo? Serve a alguém. Eles todos, Jesus está falando, todos servem ao pecado, são escravos do pecado. Amém? Simples assim. E a Bíblia diz que tem dois senhores brigando pela nossa alma: o pecado e o espírito. Se eu sou, a Bíblia diz que inclinado para o espírito, vida e paz. Para o pecado, morte e destruição. Então, não tem zona neutra. Amém? E entenda o seguinte: iluminação para o nosso entendimento. Quem achar que é salvo, e a Bíblia afirmando, é a Bíblia que confirma, não sou eu, porque a Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que testifica com o meu espírito, amém, que eu sou filho. Mas a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo testifica porque eu sou guiado, orientado, influenciado por ele, não por mim. Amém? Então, e os seres humanos, todos nós, servos do pecado ou servos de Cristo. Cristo veio para nós nos tornarmos servos dele. E com isso, servo do nosso Pai, influenciado pelo Espírito Santo. Amém? Então, as obras, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Porque andar segundo a carne é dar lugar ao diabo. Amém? Não deixe. E a Bíblia afirma que o diabo, o nosso adversário, fica ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então, não é vergonha ser servo de Cristo, servo de Jesus. Cadê Jesus? É ser servo da paz. Ela te domina. Ser servo de Cristo é ser servo do poder de Deus. Servo da alegria, ela me governa. Servo da salvação. Servo da nova vida. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno. E as obras do maligno é me manter aqui na terra com medo, sofrendo. Olha como é que está aí.
Senhor Jesus, nós lemos aqui, disse que esse mundo, vamos agora, não vou falar mais convosco, porque o príncipe desse mundo já está às portas. O príncipe desse mundo. Então, servo do pecado é ser servo do diabo. É estar fazendo a vontade dele, não de Deus. Então é grave, amém? Amém? E quando eu me converti e fui ali comprar um negócio aqui, tinha um rapaz que me conhecia, infelizmente, tomara que ele esteja convertido hoje, e olhou para mim, aquela risada de deboche, tu é crente agora? Servo de Jesus. Mas isso eu tenho o quê? Tenho uns 16 anos. Se passaram 16 anos, eu ainda sou servo de Jesus. Entendeu? Então não é vergonha ser servo de Jesus. Mas então é bom ser servo de mim. É bom eu ser servo de mim? Onde ele estava me levando? Onde eu estava me levando? Então é ser bom ser influenciado pelo diabo. Então é bom o pecado me dominar? Não, servo de Jesus, eu sou servo da liberdade. Onde o mal não me influencia mais, não me domina mais. Amém? Ou eu tenho essa nova vida ou não tenho. E outra coisa, quem pensar que vai ser salvo e é salvo, se não tiver de acordo com a Bíblia, entenda em nome de Jesus. Aqui é sabedoria máxima, aqui é perfeição plena, aqui é toda a santidade do Altíssimo, aqui é a verdade absoluta. Então, se eu pensar que eu vou entrar no céu sem os conselhos dele me dominando, sabe como é que ele te vê e me vê? Soberbo. Ele te vê soberbo, porque tu está falando para ele que não é como ele fala, é como você fala. Mas segundo a Bíblia, Deus concede graça aos humildes, mas o soberbo ele resiste. Se levanta como um inimigo teu e meu. Se você pensar que vai ser do teu jeito. Um exemplo bem claro. Às vezes tu vê uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, tem uma situação só razoável, metida, nojenta, não é assim? É ou não é? Ou não? Aí olha o que você fala, e eu já falei também, já pensou se fosse rico mesmo? Quem já falou isso? Já pensou se ia ser mais nojento? Já pensou, não tem nada e é desse jeito? Agora eu vou voltar para o mundo espiritual. Você, quem não tem nada, ainda fica pensando que é. Já pensou? Deus não dá. Quando eu lembrei no campo terreno, que facilidade. E agora no espiritual? Amém? Então entenda, de uma vez por todas, não vamos entrar no céu de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com esse livro aqui. Tudo que o mundo cria causa divisão. Um grupo fala assim, eu não gosto. Aí o outro, eu gosto. Eu odeio. Aí o outro, eu amo. Tudo criado pelo homem fica nessa sintonia. Olha a confusão que está. Eu prefiro a paz. Amém? Porque isso destrói a gente. E fica essa guerra. Mas segundo a Bíblia, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do maligno de nossa alma. E já vamos sair daqui. Já tem um povo que não, de qualquer forma não vai ficar aqui para sempre. Isso é bom falar, né? Que vira e mexe a gente esquece. Que de repente a gente não tem mais um dia aqui na terra. Mas tem uma eternidade que ele deu para todo aquele que crê. Amém? Não é vergonha você ser servo de Jesus e tem que revelar com a tua vida que não é. Com a tua vida tu vai ter que revelar que tu é dele. Em todos os lugares. E vai ser revelado se tu tem ele ou não. Porque a Bíblia diz isso. No 15, desde já ele diz para os discípulos, se me amares, se vocês me amam,
Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Sem titubear, prestou atenção? Se me amar, vocês vão praticar o que eu tenho falado com vocês. Amém? Desse jeito, não é isso que o Cristo está falando? Se me amar, vocês vão praticar o que eu estou falando. Amém? Está difícil? Não é difícil entender isso. E difícil é a palavra cruzada. Isso é uma desgraça, fica perturbando a cabeça, encontrar a palavra certa, que desgraça. E isso é para a minha mente, melhora a minha mente. Eu descobri que aqui melhora a minha mente. E eu descobri aqui, que aqui melhora a minha mente. Amém? Glória a Deus. E eu rogarei ao Pai, se me amardes, guardareis os meus... Quem está falando, irmão? Então, de uma vez por todas, para melhorar essa mensagem, presta atenção, não sou eu. Amém? Em nome de Jesus, não sou eu. Eu estou lendo o que ele falou. Amém? Que eu posso... O normal é eu sair da igreja, a maioria fala assim, bem que o pastor falou. Não, o bispo de nossas almas. Não são minhas palavras. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E viu? Não sou eu. É Jesus, ele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Outro Consolador, mesma natureza, mesmo poder, a mesma influência, só que maior, porque Jesus habitava com eles. E eles poderiam ver o Espírito, um outro Espírito. Já viu quando alguém fala, que espírito de porco? Está falando que o Espírito agiu errado, mas é o Espírito de porco. Quem já escutou isso? Mas Jesus fala, o mundo não pode ver, vocês estão vendo ele. Quem? O Espírito. Onde? Em Jesus. Porque é impossível ver as atitudes de Jesus, as escolhas de Jesus, como ele agiu, impossível não ver um outro Espírito em ação. Amém? Entendemos? Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro do mesmo tipo, da mesma espécie. Amém? Para que fique convosco para sempre, porque eu, fisicamente, não vou ficar. Vou morrer, vou sofrer, vou morrer e vou subir, vou subir, e vocês não vão me ver fisicamente, mas vocês vão ver ele. Isso aqui é uma loucura, né? Por isso que a Bíblia diz assim, quando vocês estiverem na frente dos líderes, dos governantes, e ficarem com medo, temer, não tema. Vocês vão estar preocupados, o que vocês vão falar? Não tema, porque vai ser o próprio Espírito que vai falar por vocês. Amém. Então, presta atenção, Jesus está falando que o Espírito é uma pessoa, que não mexe no meu sentimento, não, é uma pessoa que me governa. Não é essa aí, que culto maravilhoso, não, que transformação ele faz. Que culto maravilhoso. Culto maravilhoso por quê? Amém? Está repreendido, não tem nada a ver com pessoas bem arrumadas na igreja, a igreja limpa, bonita, fisicamente, não é nada disso. Não é nada o coral tal, não é nada disso. É transformação de vida. Estará convosco para sempre, o quê? Em qualquer lugar. Amém? Glória, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, que ele está falando que é do mesmo tipo, da mesma espécie. Lembre-se, ele veio porque nós precisávamos de um Salvador. Para se livrar, para mim, me livrar de mim, só entrando outro alguém dentro de mim. Ninguém, não tem nada nessa terra, na terra, que poderia me livrar de mim. Tanto que para tirar esse amor que eu tinha por mim, tirar de mim, só entrando um outro amor muito mais forte.
Amém? E sabe por que ele fez aquilo tudo? Porque é impossível mesmo eu morrer por conta própria. A velha criatura tinha que ser apresentado a nova criatura. Jesus chegou. Então é o Espírito, que é uma pessoa, Jesus fala, ele é uma pessoa, o Consolador que fique convosco para sempre. Aí ele vai falar assim, esse Espírito é santo, amém? Esse Espírito Santo é o Espírito da verdade, amém? É claro que esse Espírito é dominar aqui dentro agora, esse Espírito que entra e fica para sempre, é o Espírito, uma pessoa, o Espírito da verdade que entra, porque o Espírito que governava aqui, o Espírito da mentira. Então agora quem entrou é o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Como pode? O Espírito Santo tem que ser o Espírito da verdade, tem que ser o Espírito de Deus, tem que ser o Espírito de Cristo, amém? Para ficar conosco para sempre. Ele é igual, lembre-se, igual em poder e glória. Então, em nome de Jesus, para fazer essa obra no homem, aqui dentro, amém? Para tirar toda a sujeira daqui de dentro. Aí dá, por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus. Viu? Viu o que Jesus falou? Se vocês soubessem para onde eu ia, vocês ficavam maravilhados, porque eu estou indo para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Aí Jesus está falando isso, sabe por quê? Porque se é a vontade do Pai que eu faça a obra e vou para Ele para que venha o Consolador, acredite, o Pai é maior do que eu. Eu estou indo para o Pai, e vocês tinham que se alegrar, porque eu indo e quem vai vir é muito melhor para vocês. Porque é a vontade do Pai que está em ação. Quando eu for, Ele vai enviar o Consolador, porque essa é a promessa, Ele dentro de vocês. Então não tem como exultar de alegria se não receber a terceira pessoa da Trindade. Se vocês soubessem, tivessem entendimento espiritual, eles ainda não tinham. Se vocês soubessem, quando eu estou falando vou para o Pai é maior do que eu, isso tudo está de acordo com a vontade do Pai. Vai acontecer algo na alma de vocês muito melhor do que com a minha presença física. Vocês exultariam de alegria. Jesus falou. Amém? Amém, irmão? Amém. Aí tem um culto programado para tal dia, para receber o Espírito. Está repreendido em nome de Jesus. O Espírito está pronto a toda hora, ele trabalha com a palavra para convencer o homem da miséria dele, e quando ele crê verdadeiramente, ele sela com a presença dele, porque Deus resiste só aos soberbos, mas concede graça, o Espírito, a vida eterna, o poder dele aos humildes, amém? Outro dia eu entendi mais isso, irmão, porque eu entendi isso, sabe por quê? Eu converso muito mais com algumas pessoas e procuro mais algumas pessoas do que outras. Aí eu quero entender isso que está acontecendo, que acontece. Aí o Senhor me revelou na palavra. Tenha paciência com os fracos. Aí eu percebo que eu tenho mais essa inclinação com os fracos. Aí eu entendi quem são eles. Eles não levantam a voz para mim. Eles se abaixam, eles falam a miséria que eles estão, eles confessam a miséria, não se exaltam, não ficam querendo passar que conhece. Aí eu falei, entendi, é por isso que eu sou assim, é a ação deles já. Os fracos, os humildes, aí tu tem a paciência de Jesus para trazer, para ficar forte. Agora os soberbos que pensam que já são, quando não são nada, ele resiste. É Deus. É Deus, pô. Amém? Então entendam isso também.
os humildes, o Senhor Jesus demonstra mais paciência. Os duvidosos, mas que conversa, que quer, mais paciência. Agora tem os soberbos que não são e pensam que são. Aí é complicado. Amém? Isso aqui, se você achar que essa mensagem é uma loucura, já chegou a hora de se tornar louco, para ver se entende. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Prestou atenção? Onde quer que esteja estabelecida ainda o mundo, não tem como o Espírito habitar. Quem não convence que precisa de um Salvador. Quem não se convence que se encontra em uma miséria espiritual e precisa urgentemente de um poder externo para dominar essa natureza corrupta, tirar ela. Quem não entender, quem ainda achar que nunca vai receber esse Espírito. O mundo não pode receber. Amém? Amém ou não amém? Por quê? Por que não pode receber? Porque não vê, nem o conhece. Amém? Não vê, não consegue ver uma natureza em Cristo, que o Espírito estava em Jesus, agindo em Jesus. Então aquela graça manifestada em Jesus, aquela verdade manifestada em Jesus, aquela glória que o mundo não tem, que estava sendo manifestada em Jesus, o mundo não viu, nem conheceu, que tinha algo diferente naquele homem. Entendemos? Toda a graça do Pai naquele homem, o mundo incrédulo não conseguiu ver que era o amor de Deus em ação. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quem viu o apóstolo Paulo, quem era e como ele andou, era notório um outro espírito naquele homem. Mas o mundo não consegue conhecer, não vê, nem o conhece. Amém? Não, nem o conhece, mas vós, olha, mas fala para os discípulos, mas vós o conheceis. Por quê? Desde mesmo com a fragilidade, por causa da falta da presença, a ausência do Espírito Santo, eles se mantinham fracos. Eles ainda eram fracos espiritualmente, mas ficaram com Jesus até o fim. Então, eles conseguiram contemplar a glória do Pai nele. Mas vós o conheceis, amém? Glória a Deus. Porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco. O Espírito, porque habita convosco. Amém? Então, o Senhor Jesus está iluminando os olhos do entendimento deles. Aqui, o Espírito de quem eu estou falando está andando convosco. Vocês estão vendo Ele aqui. Quem estava andando com eles? Fisicamente. Mas Ele fala para vocês, estão vendo Ele aqui andando com vocês. Vocês conseguem enxergar alguém que faz a vontade de Jesus? Vocês conseguem ver alguém que toma uma atitude totalmente contrária a esse mundo? Que está de acordo com a palavra? Então, Jesus está falando, vê o Espírito ali. A boca fala? Então, quando sai a vida de Jesus, quando sai a palavra de Jesus, quem está ali? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita convosco. Aí vem a promessa, esse estará em vós. Prestou atenção? Por isso que se vocês soubessem para onde eu ia, exultarias. Porque o Pai é maior do que eu. Eu só estou andando com vocês, vocês estão vendo o Espírito em mim fazendo as obras, mas eu estou indo porque o Pai vai enviar o Espírito, que não vai andar aqui com vocês, não. Isso que vocês estão vendo em mim, como eu ajo, como eu falo, como eu faço, todo o meu modo de agir, esse Espírito que está andando só com vocês, ele está vindo para habitar em vocês.
para transformar o homem interior, viver a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Espírito vindo, essa vontade de Deus aconteceria. A vontade de Deus, estou enviando para habitar em vocês e transformar vocês à imagem do meu Filho, do primogênito de toda a criação. Amém, irmão? Que loucura, né? Que loucura. Aí é muito fácil. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdade é Jesus, porque a verdade é o Espírito da verdade. Quem vai revelar a verdade? O Espírito da verdade. Quem é esse Espírito da verdade? Que habita dentro. Quem está dentro revela a verdade e tira a mentira. Quem está dentro revela a verdade e tira o mal de dentro de nós. Funciona assim. Amém? Aí o que acontece? Ele veio habitar dentro, você viu a vida, vocês estão vendo a vida sendo manifestada, Jesus. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O fruto do Espírito torna-se uma realidade. Paz, alegria, fé, domínio próprio, mansidão, benignidade. Tudo entra na alma. O amor de Deus entra na nossa alma com a presença dEle. O Espírito Santo, ele é bom e veio aplicar essa salvação em nós. Aplicar essa salvação em nós. Fazer com que essas verdades sejam manifestadas. Então o mundo não pode receber, mas o verdadeiro cristão vê, conhece e desfruta dessa nova vida. Aí o mundo não pode o quê? O mundo não pode entender que tem que se arrepender, o mundo não pode entender de servir a alguém que o mundo não vê, ou não tem com os olhos normais, não tem como enxergar Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então ficar temendo, você demonstrar um temor com alguém que ninguém conhece, que tu não está vendo, isso é uma loucura para o mundo. Porque o mundo está com os olhos focados no que se vê, não no que não se vê. Mas só que Jesus veio trazer o que ninguém vê. Não vos deixarei órfãos. Amém? Não vos deixarei órfãos. Então essa miséria aí que vocês escutam, que tem um culto programado para receber o Espírito Santo, que a santificação é uma obra imperfeita, isso é uma loucura. O Espírito, Jesus fisicamente falando, não poderia estar em todos os lugares. Se sem a verdade revelada, cravada na nossa alma, só o Espírito Santo poderia fazer isso. Cravar a verdade no nosso ser para que ela fosse manifestada a nova vida. Jesus fisicamente aqui não poderia. Aí a terceira pessoa da Trindade veio para quê? Para que fique convosco para sempre, em qualquer lugar. Amém? Não vos deixarei órfãos, sem pai e sem mãe. Jesus, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu duvido vocês andarem por aí sem a minha presença. É isso aqui. Vocês nunca vão estar abandonados. É isso aqui. Nunca. Eu não deixarei, amém, irmão? Eu não deixarei. Quem está falando? Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Amém? O motivo, porque eu vivo e vós vivereis. Então eu vivo a nossa vida agora, a Bíblia diz que está escondida com Deus em Cristo. A vida que Ele conquistou para nós, a vida sendo manifestada, que é a revelação. Porque eu vivo e vós vivereis. Porque Ele vive, Ele subiu para cumprir tudo em todos, que a Bíblia diz. Porque Ele vive e vós vivereis. A graça, a vida que Ele conquistou, a Bíblia diz que o pecado reinou na morte. Mas nós reinaríamos em vida aqui. Vós vivereis porque Ele vive.
Aí eu vi lembra o que o apóstolo Paulo falou? Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Em 1 João, mesmo Espírito, quem tem o Filho tem a vida. Eis que estive morto, mas eis que vivo. Não deixarei vocês órfãos. Como pode Jesus falar que não vai me deixar órfão e eu ficar vivendo de acordo com a minha vontade? Viver de acordo com a minha vontade é revelar que eu estou sozinho. Estou órfão, sem Deus. Mas se Ele não vai me deixar sozinho nunca, e eu vou viver porque Ele vive, é claro que vai ser manifestado a vida dEle. Amém, irmão? E vocês vão me ver. Como dá para ver Jesus? Só com os olhos da fé. Ver Jesus em nós, ver Ele agindo em nossas vidas. Eu vou ver o Espírito Santo atuando em minha vida. Eu vou conseguir enxergar, testificar aqui que a graça está reinando em minha vida. Eu estou querendo Jesus. Amém? Não vos deixarei, voltarei para vós, ainda um pouco o mundo não me verá mais. O mundo não vê, amém, irmão? E vós vivereis naquele dia quando estiver acontecendo isso. Você está passando pela experiência de ver Cristo em tua vida, enxergar o poder dele atuando dentro de você. Você vai ver que aconteceu tudo o que Jesus falou. Amém? Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis, vocês vão ver, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Isso aqui é uma loucura. Só dá para revelar isso e proclamar isso em nome de Jesus. Quem experimentou a graça em sua vida. Isso aqui só quem experimentou a conversão tenha certeza que Jesus é um com o Pai e vocês vão experimentar que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós. Vai desfrutar dessa presença. Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. Aí ele fecha no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Presta bem atenção. Quando fala ama, para a gente entender melhor, é óbvio que nós estamos falando, irmão, de sentimento. O amor é um sentimento na nossa alma. Amém? E o que nós amamos, é normal nós nos inclinarmos para isso. A Bíblia, o Senhor Jesus falou que quem me ama vai ser inclinado a obedecer a palavra dele. Amém? E é claro, quem vai fazer com que isso aconteça? O Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. O Consolador. Por que Consolador? Tu não vai viver uma miséria. O que tu pensar em fazer para Jesus, tu vai ter força o suficiente para fazer. Porque, segundo a Bíblia, não recebemos o espírito de escravidão para outra vez ficarmos com temor, mas o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Intimidade com o Criador. Aí, pela fé, eu não vi, 1 Pedro diz, eu não vi, mas amo. Eu não vi, mas creio. E tenho uma alegria que ultrapassa tudo. Pela fé. Esse Espírito que veio para nós é uma presença contínua. Vocês vão ter ele para sempre. O mundo não pode ver. Vocês podem. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Não vos deixarei órfãos. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Uma presença contínua, duradoura, eterna, na nossa alma. Do contrário, não estou vendo Jesus. As pessoas, tem uns que não vão ver, vão te rejeitar, vão te caluniar, vão te perseguir. Mas tem muitos que vão ver Jesus em você e é aí que eles se convertem.
Porque para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Jesus é o único Senhor, o Espírito Santo é o único Senhor, que quando eu morrer, o dia que eu morrer, sendo governado por esse Senhor, tem uma eternidade me aguardando. Todos os outros senhores me levam para o inferno. Agora, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, me leva para o céu. Então, eu não tenho vergonha de ser chamado filho de Deus. Jesus disse que não se envergonha de ser chamado meus irmãos. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é libertadora, essa palavra é vivificadora. Se você pensar em eu, que nós vamos ser salvos, fora dessa palavra, tu é um soberbo. Amém? Se você não conseguir experimentar cheio de alegria o Espírito Santo, Jesus dentro de você, acredite, tu não é salvo. Se não é salvo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, eles verão a Deus. Amém? Não é brincadeira isso, é de acordo com o que Ele fala. O Espírito é o Espírito, lembra, que vem habitar no crente, é o Espírito da verdade, para guiar em toda a verdade, não algumas. Existe o espírito do mundo falando nas igrejas, que pode ser de uma maneira, pode ser de outra, pode obedecer uma doutrina, pode obedecer outra doutrina. É mentira. Esse espírito não tem várias verdades. Ele é o espírito da verdade absoluta. Amém? Segundo a Bíblia, eu não sou mais um pecador. A Bíblia me chama de santo. Então, veja bem, só tem um grupo que vai entrar no céu, os santos. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não habita e tem comunhão com o Espírito profano. Não tem comunhão com o Espírito da mentira. Ele entra para estabelecer a verdade e rechaçar a mentira. Não vos engane. A Bíblia diz que nos últimos dias, homens sensuais que não têm o Espírito iam viver no engano e enganando as almas inconstantes. Está tudo escrito. Não vos deixe enganar. Está tudo escrito. Eles nos enganam e iam estar se banqueteando convosco nas reuniões. Tudo no engano. Mas esse Espírito aqui não é o Espírito do engano. Quer testificar isso? A Bíblia diz em 1 Pedro, diz assim: na boca de Jesus não se achou engano. Onde o Espírito Santo está, não tem duas verdades, não tem palavras cruzadas, doutrinas cruzadas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E só o Espírito Santo da verdade pode trazer alguém à salvação. Em nome de Jesus, essa palavra foi para nós, amém, irmão? Em nome de Jesus, tem uma pessoa, Jesus falou, quem está vindo é uma pessoa, quem está vindo é o Espírito Santo da verdade, é o Consolador, que vai ficar para sempre com vocês, não deixarei vocês órfãos, duvido, eu não vou abandonar, vou estar dentro de vocês para a obra ser feita. Então não tem desculpa, amém, irmão? Não tem desculpa, esse mesmo Espírito que falou que vai descer, deu para enxergar ele aqui? É que eu não, quem me conheceu sabe que não saiu nada de mim. Então Jesus falou assim para eles também: creiam pelo menos por causa das palavras, o que eu falo não vem de mim mesmo, mas é meu Pai que me enviou que está falando. Amém. Jesus falou isso para eles também. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.